A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para falarmos a respeito da palavra do Senhor. E quero dizer para os irmãos que já estamos assim com saudade, de estar no templo, reunido ali, juntamente com os irmãos, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Mas devido a essas circunstâncias que estão acontecendo no mundo, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e nós estamos assim impossibilitados de estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no livro de Atos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar, Atos 16, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e lá no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Então, irmãos, eu quero aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, destacar 3 pontos que eu vi como importante para a vida de um cristão. E o primeiro ponto que eu observei e gostaria de compartilhar com os irmãos, dentro desses 12 versículos da palavra de Deus, é o bom testemunho. O versículo 1 diz que Paulo chegou a Derbe e a Listra, e ali estava um certo discípulo, o nome dele era Timóteo. Ele era filho de uma judia, e o pai Timóteo, ele era grego. O versículo 2, a Bíblia nos diz que do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, as pessoas que viviam naquela cidade davam bom testemunho do jovem Timóteo.
Timóteo, de repente, não percebia que estava sendo observado, mas existia pessoas naquela época ali e que observava a conduta, que observava o caráter, que observava a honestidade, que observava o fervor, como Timóteo trabalhava na obra de Deus. Por esse motivo, irmãos, Paulo então resolve convidar Timóteo para estar com ele naquela viagem, a qual ele estava fazendo ali com Lucas e com Silas. E assim, irmãos, também Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que sejam fiéis à palavra, responsáveis e que também deem bons testemunhos e bons exemplos de cristão. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de abordar com os irmãos é a questão do crescimento espiritual. Aqui no capítulo 16, no versículo 4, diz: E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Paulo, ao passar pela cidade, observou o crescimento espiritual dos crentes, que a fé deles estavam confirmada na vida da igreja. Assim também, irmãos, o Espírito Santo de Deus está passando pela terra, observando cada cristão, se os quais estão perseverando na fé, mesmo diante das circunstâncias. E nós, como igreja aqui na terra, precisamos buscar este crescimento espiritual a cada dia. Isaías 55, versículo 6, nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E neste momento tão difícil, ao qual estamos passando, Deus está nos convocando a buscar a sua face, orando, jejuando, observando mais a sua palavra, pois nela encontramos solução para todos os problemas. Mesmo estando longe, fisicamente um dos outros, sem as nossas reuniões no templo, Jesus está perto de todos, unindo-nos em comunhão e em um mesmo Espírito. A igreja continua lutando, perseverando e crescendo espiritualmente.